Olá, pessoal. Olha, dando continuidade ao vídeo 2 lá de cálculo 1, nós vamos então fazer alguns exercícios para que a gente possa fixar melhor aquelas propriedades lá, operatórias de limite, também continuidade, é um cálculo intuitivo de maneira geral de limite. Vou começar então com o seguinte exercício. Então, número 1, calcule o limite. Aqui, claro, nesse primeiro exemplo, esse primeiro exercício, a gente está querendo fazer o cálculo intuitivo de limite. Por exemplo, item A, peço para você calcular o limite de x ao cubo menos 4x sobre x quando x tende para zero. Então, se a gente for calcular esse limite, se a gente substituir direto o zero aqui nessa expressão, você vai ver que você vai zerar o denominador. Você sabe que toda vez que aparece o zero no denominador, nós temos algum problema, tá? É claro que se você colocar o zero aqui, então você vai ter uma expressão do tipo, ó, substituindo o zero aqui embaixo dá zero. Isso não pode acontecer, bem? Substituindo o zero aqui em cima, zero ao cubo dá zero, menos 4 vezes zero que dá zero, então dá zero. Ó. Uma expressão desse tipo nós conhecemos como uma expressão indeterminada, ou seja, existem infinitas possibilidades para essa expressão. Vamos simplesmente chamar isso aqui de indeterminação. Indeterminação. Bom, como é que a gente levanta essa indeterminação? Como é que a gente resolve, então, o problema? Como é que a gente calcula o limite? Se nós temos infinitas possibilidades, qual é aquele valor que a função se aproxima quando a gente se aproxima de zero? Tá? Então, lá. Vamos, então, simplificar essa expressão, fatorar essa expressão, para que a gente possa obter uma outra função que seja igual a ela, para x diferente de zero, que essa função não tenha problema nenhum, uma outra expressão que não tenha problema nenhum no zero. Nesse caso aqui, x ao cubo menos 4x sobre x, se você colocar o x em evidência, você sabe que o x aqui é fator comum. Ó. Nos dois termos, nós temos x, fator comum. Então, vamos usar um caso de fatoração aqui chamado fator comum em evidência. Vou colocar o x em evidência aqui, então, já que ele é um fator comum, e divido cada termo pelo x, que é o fator comum. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, menos 4x dividido por x dá 4. E aí tudo sobre x. Você simplifica, tá? Isso aqui é simplificação de expressões algébricas. Você simplifica, então você vai obter a expressão x ao quadrado menos 4. Ora, essa expressão, então, tá? Você quer calcular o valor limite, ela é igual a esta aqui, quando x é diferente de zero. Isso aqui só vale para x diferente de zero, porque se você colocar o zero aqui, você vê que tem problema. Dá zero sobre zero, que é uma determinação. Então, elas são iguais para x diferente de zero. Ora, como o limite não exige que o x seja igual a zero, e sim que o x se aproxime de zero, então, obviamente, que o x é diferente de zero quando é aproxima de zero. Tanto pela direita quanto pela esquerda, já falamos do limite lateral. Então, nesse caso, olha, o limite desta expressão, o limite de x ao cubo menos 4x sobre x quando x tende para zero, é igual ao limite de x ao quadrado menos 4 quando x tem a zero. Ora, substituindo o zero aqui, claro, essa x ao quadrado menos 4 é uma função contínua. E nós já vimos que na função contínua nós não temos problema nenhum em substituir. Ela é uma função elementar, é a função quadrática, é uma função elementar, então eu posso substituir diretamente o zero na expressão, no lugar do x. Ó. 0 ao quadrado dá 0, menos 4 dá menos 4. Então, este aqui é o valor do limite. Tá? Então, esse limite tem como valor menos 4. Bem? B. Claro que isso aqui é exemplificando aquela parte de cálculo intuitivo. Vamos supor que eu queria calcular o limite de x ao quadrado menos 100 sobre x menos 10, quando x tinha 10.
Novamente, olha, se você substituir o 10 diretamente dessa expressão, é 10 ao quadrado é zero. Aqui também, ó, 10 menos 10 dá zero. Isso aqui é uma expressão indeterminada. O que significa isso? Eu já repeti aí pela milésima vez, tá bem, pessoal? É indeterminada no sentido de que, se você divide zero por zero, você tem infinitas possibilidades. Tá? Poderia dar 1, poderia dar 5, poderia dar 4, qualquer um. Ah, então dá indeterminado isso aqui. Isso aqui você chama, então, de indeterminação. Ok? Como é que nós levantamos essa indeterminação? Olha, nós temos, então, que fatorar esta expressão, ou seja, simplificar esta expressão até obter uma expressão que seja igual a ela, obviamente, mas que não tenha problema no zero, que não tenha nenhuma condição sobre o zero. Bem? Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer essa fatoração até o lado. Tá? Então, x ao quadrado menos 100 dividido por x menos 10. Observa que esse termo aqui é um quadrado perfeito. Aqui é um quadrado perfeito. Eu posso, teoricamente, calcular aqui a raiz quadrada. Então, eu vou ter x, raiz quadrada de 100 dá 10. Tá? Então, x menos 10. Então, fatorando, tá? Fazendo diferença de dois quadrados. Lembrando que aqui nós usamos como fatoração, essa fatoração fator comum em evidência. Tá bom? Só vou escrever aqui para você poder lembrar depois. Então, qual foi a fatoração que nós usamos aqui? Foi o fator comum em evidência. Isso para que você possa fazer uma revisão, caso você não lembre. Fator comum em evidência. E aqui? Isso aqui chama-se, essa fatoração aqui chama-se diferença de dois quadrados, ou diferença de quadrados. Diferença de dois quadrados. Dois quadrados. Tá? Dois quadrados. Okay? Então, x menos 10 multiplicado por x mais 10. Tá? O resultado aqui da fatoração é o produto da soma pela diferença dos termos. E aqui é x menos 10. Você simplifica as expressões. Tá? E aí você só x mais 10. Então, se esta expressão aqui é igual a esta, claro, isso aqui ocorre desde que o x seja diferente de zero. Para x diferente de zero. Olha, então o limite da expressão é igual ao limite desta, ou seja, o limite x ao quadrado menos 100 sobre x menos 10, quando x tende para 10, é igual ao limite desta função, que é x mais 10, quando x tem a 10. Ora, mas essa função é a função afim. Bom, esta aqui é a função afim, ela é uma função elementar, tá? É um polinômio do primeiro grau, ok? Então, ela é uma função contínua. Você pode substituir diretamente o 10 nela. Lembra que uma condição para que a função seja contínua é que o valor do limite tenha imagem. Aliás, quando x tenha 10, esse 10 aqui, que é o ponto onde você está se aproximando, esse ponto tem a imagem. Você pode substituir que tem o valor dele na função, a imagem, né? Bom, substituindo 10 aqui, você vai ter 10 mais 10 dá 100. Olha, esse é o valor do limite, tá vendo? Valor do limite. Okay? Bom, então, são exemplos bem clássicos, tá? Exemplos simples. Mais um exemplo aí. Suponha que eu tenha agora o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende para 1. Novamente, se você substituir o 1 diretamente lá no limite, tá? No lugar do x, olha, vai ficar 1 menos 1 dá 0, tá, ok? E aqui, substituindo 1, dá 1 ao quadrado dá 1, menos 1 também dá 0. Olha, a expressão indeterminada, logo isso daqui é uma indeterminação. Indeterminação. Então, o que vamos fazer é levantar essa indeterminação. Tá? Como é que faz para levantar essa indeterminação? Temos, então, que fatorar a expressão. E para que a gente fatorando, a gente encontre uma outra expressão que seja igual a ela e que não tenha esse problema da indeterminação no 1. É uma função que não tenha nenhuma restrição com relação ao... Muito bem, então fatorando, aqui em cima não dá para fatorar, eu tenho aqui um polinômio irredutível, olha.
é irredutível, aqui não dá para fatorar, mas aqui embaixo eu posso fatorar. Então, você pode fatorar tanto no numerador quanto no denominador. Eu coloquei de propósito para que você perceba isso. Podemos fatorar tanto aqui no numerador quanto no denominador. Então, em cima não dá para fatorar, então vou fatorar embaixo, tá? Eu tenho, então, x menos 1 sobre x quadrado menos 1. Em cima eu mantenho mesmo, eu não posso fatorar. Eu tenho uma expressão irredutível aqui. Fatoro embaixo, tá? Diferença de dois quadrados. Quando fatora, tá? Então você tira que vai dar x, aqui raiz quadrada dá 1. Então lembra que é o produto da soma pela diferença. X menos 1, x mais 1. Agora você simplifica essas expressões aqui, ó. Então o que sobra lá é 1 sobre x mais 1. Ok, então esta expressão aqui é igual a esta, desde que o x seja diferente de 1. Porque se for 1, tá? Ou seja, o x igual a 1 é condição de existência para essa função. Então você tem que manter a condição de existência. Ok, se eu fosse desenhar o gráfico desta função aqui, necessariamente eu desenharia o gráfico dela normalmente, mas no 1 eu teria um furinho lá, porque ela não está definida para x igual a 1. Okay? Ok, vamos ver se isso aí está aparecendo no vídeo, se não foi cortado, porque o campo de visão aqui, o campo visual do meu celular não é muito grande, pessoal. Mas vamos lá. Então, o limite agora, o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende para 1, tá? É o mesmo limite desta função. É o limite de 1 sobre x mais 1, tá? Desta funçãozinha que sobra aqui, quando x tende a 1. Ora, mas essa função agora é contínua, tá? É uma função racional contínua, não tem problema se eu substituir 1 aqui, ó. Então, você substitui 1. Substituindo 1, então, 1 com mais 1 dá 2. Então, aqui em cima dá 1 sobre 2. Ó. O 1 em cima permanece e você substitui 1 no lugar do x embaixo somente. 1 sobre 1 dá 2 e aí você tem o resultado aí da meio. Ok? Beleza, pessoal? Então, olha, você observa que são exemplos clássicos, tá? Dentro daquilo que nós explicamos no vídeo anterior, que era aquela parte introdutória de limite, usando uma ideia intuitiva de limite. Agora, claro, nós já podemos falar mais tranquilamente em continuidade, em limites laterais, porque nós já definimos, mesmo que de forma não formal, tá? Sem muita formalidade, mas nós fizemos uma definição que é suficiente para que a gente consiga realizar esses cálculos e aí fazer aplicações, tá? Mais um exemplo, para a gente passar para o próximo. Mais um exercício para passar para o próximo. Okay? Letra D de dado. Suponha que eu quero calcular agora o limite da raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Ora, é claro que essa função ela não está definida para x igual a 2. Porque se você for colocar um 2 aqui no lugar do x, 2 menos 2 dá 0. Você vai zerar o denominador. Você sabe que numa função racional, o denominador tem que ser necessariamente diferente de 0. Tá? Tem uma função conhecida como função racional. Então, uma função racional, o denominador necessariamente deve ser diferente de 0. Ou seja, a condição de existência para a função racional é que o denominador seja diferente de 0. Muito bem, fazendo x igual a 2, então nós vamos ter 2 menos 2 dá 0. Dá problema aqui. Tá? Mas colocando 2 aqui, a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 também dá 0. Então, novamente, eu tenho aqui uma indeterminação. Uma expressão indeterminada. Ok? Preciso, então, levantar a indeterminação. Como é que faço isso? Ora, aqui eu tenho raiz de x menos raiz de 2 sobre x menos 2. Ora, aqui você não tem um quadrado perfeito. Aqui também você não tem um quadrado perfeito. Então fica complicado a gente aplicar lá a diferença de quadrados. A não ser que você use o seguinte artifício. X, quer dizer, eu vou usar o artifício matemático sem, obviamente, alterar a minha expressão. Tá? Então eu não vou produzir nenhuma alteração na expressão. A expressão vai permanecer a mesma
O x tem que ser diferente de 2 também. Eu não posso produzir alteração. Então, qualquer artifício matemático que eu utilize para levantar a indeterminação é um artifício que não mexa na minha expressão. A expressão deve permanecer rigorosamente a mesma. Bem? Então, vamos lá. O que eu faço? Nesse caso aqui, olha, como esse aqui não é um quadrado perfeito, não tenho quadrados perfeitos aí, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu mantenho raiz de x menos raiz de 2. E aqui, olha, o artifício que eu faço, no lugar do x, eu coloco raiz de x também elevado ao quadrado. Observe que eu não estou alterando a expressão. E no lugar do 2, olha, eu coloco raiz de 2 e elevo ao quadrado. Eu não estou alterando a minha expressão, tá? Claro que se o x tende para 2, olha, se o x se aproxima de 2, então o x é positivo. Olha. O x é positivo, porque o x tende a 2. Tanto pela direita quanto pela esquerda, quando eu aproximo do 2, eu vou aproximar com valores de x positivo. Então, olha, se eu tenho raiz quadrada de x elevado ao quadrado, olha, você pode cancelar isso aqui, ó. Isso aqui dá x, olha, ou seja, não houve alteração na tua expressão. Da mesma forma aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, olha, você pode simplificar caso queira, ó, a 2. Olha. Então, você não produziu, você usou um artifício que não produziu nenhuma alteração na expressão. Permanece a mesma expressão. Se você for eventualmente se arrepender, você cancela aqui, aí você volta e você retorna para a mesma expressão. Bem? Muito bem, mas só que usando esse artifício agora, eu tenho diferença de 2 quadrados. O objetivo era esse. Bem? Então agora eu posso fatorar, usando a diferença de quadrados lá da fatoração. Então aqui em cima, eu permaneço com raiz de x menos raiz de 2, e aqui eu fatoro. Como está ao quadrado, então aqui vai ficar raiz de x menos raiz de 2, multiplicado, dá o produto da soma pela diferença. Raiz de x mais raiz de 2. Esta expressão aqui é igual a essa. Tá? Então, só repetindo. O que eu fiz? Eu apliquei fatoração aqui, tá? A diferença de 2 quadrados. Tá? Eu usei o artifício, transformei nisso, e aqui eu aplico a diferença de 2 quadrados. E aí vai dar isso aqui. Ó. Tá? Simplifica aqui. Ó. Então, nós teremos, então, vai ficar igual. Aqui em cima sobrou 1 somente. E aqui embaixo sobrou raiz de x mais raiz de 2. Bem? Então, esta expressão é igual a esta aqui. Ó. São expressões iguais. Ó. Claro, são iguais desde que o x seja diferente de 2. Porque se for igual a 2, você viu que isso é uma condição de existência para essa função. Ok, então vamos lá. O limite de raiz de x menos raiz de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual ao limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 2. Quando x tende a 2, substituindo 2 aqui, e aí você vai ter, então, 1 sobre, fica a raiz de 2 com a raiz de 2, dá 2 raiz de 2. Tá? Esse é o resultado do limite, tá? O resultado final do limite. Ok, pessoal? Você está vendo que realmente é bastante simples, tá? Esses cálculos, eu vou tomar só um pouco de água aqui para molhar a garganta, e a gente retoma já com um outro exemplo, um outro exercício. Tá? Ok, continuando. Mais uns exemplos aqui. Mais um exercício, na verdade, para a gente fazer, relembrar daquelas propriedades operatórias. Né? As propriedades operatórias do limite. Vou apagar aqui. Propriedades operatórias do limite. Vou fazer aqui um exercício 2. Um segundo exercício. Esse segundo exercício novamente, para a gente calcular, claro, observando a questão das propriedades operatórias. Tá? Usando as propriedades de limite
limite, vírgula, calcule. Dois pontos, item A. Calcule o limite, então, de 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6, quando x tende para 1. Olha aqui, nós temos aqui uma função polinomial, tá? Nós temos aí um polinômio do terceiro grau, tá bem? Um polinômio do terceiro grau. Bom, as funções polinomiais, pessoal, todas são contínuas, tá bom? Todas as funções polinomiais, toda vez que você tiver uma expressão desse tipo, trata-se de uma função contínua. Você simplesmente pode substituir um no lugar de cada termo. Mas você pode calcular separadamente também, porque lembrando que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, só aplicando as propriedades, eu quero usar essas propriedades. Ó. Aqui eu tenho o limite de uma soma de termos. Esse limite vai ser igual ao limite de 5x ao cubo, tá? Esse termo, tá? Quando x tende a 1, ó. O limite de uma soma você pode calcular separadamente, tá? Menos o limite de 4x ao quadrado. Ó. Calcula o limite de cada termo, caso queira, tá? Quando x tende a 1, mais o limite da constante 6. Quando x tende a 1. Limite do 6, aí quando x tende a 1. Então, olha, eu tenho 3 termos aqui, ó. 3 termos. Eu calculo o limite de cada termo. Por que eu posso fazer isso? Porque nós vimos que o limite de uma soma é a soma dos limites. Você calcula o limite de cada termo. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho o limite de um produto, é uma constante por uma função, olha, uma potência. Lembra que a constante ela pode sair do limite. Então, isso aqui é 5 vezes o limite de x ao cubo, quando x tende a 1. Menos, olha, a constante aqui, olha, uma constante vezes o quadrado aqui. Potência são quadrática, né? Tá? Uma potência ao quadrado aqui. Então, você pode tirar o 4 também, olha. 4 vezes o limite de x ao quadrado, quando x tende a 1. Mais o limite da constante. Tá? O limite de 6 quando x tende a 1. Okay? 5 vezes. Olha aqui, o limite de x ao cubo, pode colocar, quando x tende a 1, você substitui 1 direto. Igual a 1 ao cubo. Menos 4 vezes, ó, substituindo 1 aqui. 1 ao quadrado. Ó. Mas o limite de 6, o limite da constante, é a própria constante. Já falamos sobre isso, tá? Você não tem onde substituir o x igual a 1. Você vê que ele é independente de x. Ó. É uma constante porque não depende de x. Você pode colocar, você pode tomar qualquer valor para x que aqui não se altera, porque não depende de x, é constante. O limite da constante é a própria constante. E aí nós temos, então, como resultado, 1 ao cubo dá 1 vezes 5 é 5. 1 ao quadrado dá 1 vezes 4 é 4. Então, 5 com mais 6 dá 11, menos 4 dá 7. Esse é o resultado do limite. Então, esse limite é igual a 7. E... Ok, pessoal? Isso é só para a gente aplicar a propriedade. Obviamente, você poderia substituir 1 direto e fazer conta. Okay? Não precisaria fazer desse jeito. Você poderia substituir simplesmente 1 aí e sair fazendo conta. Ó, por exemplo, aí nesse caso, olha, outra maneira, por exemplo, você poderia fazer direto, tá? Como é que seria uma outra maneira? Outra maneira, tá? É você fazer direto, tá? Fazer imediatamente. Olhar isso aqui como uma função polinomial, ela é uma função contínua, por conta disso eu posso substituir 1 diretamente, ou seja, então, limite de 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6, quando x tende a 1, eu substituo 1 diretamente. Substituindo 1 ao cubo dá 1 vezes 5, 5. Substitui 1 aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 4, 4. E aqui é constante, o limite da constante é a própria constante. E aqui você tem 5 mais 6, 11, menos 4 dá 7. Então, você pode substituir direto, tá? Por tratar-se de uma função polinomial do terceiro grau. E toda função polinomial ela é contínua, então você pode substituir diretamente o x igual a 1 na expressão. Okay?
Tá bom? Mais um exemplo aqui de propriedades. Eu tenho função contínua, o item B. Vamos lá, o item B. Suponha que eu queira calcular limite módulo de 3x menos 5 quando x tende a 1. Limite do módulo de 3x menos 5 quando x tende a 1. Ora, a função modular, pessoal, ela é uma função contínua, ela é uma função elementar. Okay? Ela é uma função contínua. Então, se ela é contínua, ela não tem nenhuma restrição com relação ao 1. Tá? O 1 está dentro do campo de definição dela. Então, você pode simplesmente pegar 1 e substituir lá na função. Tá bem? Substituindo 1 aqui, ó, no lugar do x, ó, vai ficar 3 vezes 1 é 3. Tá? Bom, 3 menos 5 dá menos 2. Ó. Menos 2. Então, fica módulo de menos 2. Ó. E o módulo de menos 2, ou seja, o valor absoluto aqui de menos 2 é 2. Tá? Módulo de menos 2 é 2. Já havíamos falado de módulo. Nosso primeiro encontro, se não me engano, salvo engano, nós falamos da função modular. Letra C. Mais um exemplo aí. Usando a continuidade. Tá? Suponha que eu queira calcular agora o limite da raiz quadrada de 2x menos 1 quando x tende a 5. Tá? Ok? Ok, ó. Então, novamente, a raiz quadrada é uma função elementar, tá bom? É uma função contínua. Você simplesmente pode colocar, desde que isso aqui é o 2x menos 1 não é negativo, lembra que não tem raiz quadrada de número negativo, ou seja, como condição de existência, necessariamente o 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Lembra disso? Ó? Tem que ser positivo, porque ele não pode calcular a raiz quadrada de número negativo. Okay? Não dá. Muito bem, deixa eu passar 1 para o outro lado. Ó, 2x é maior ou igual a 1. Então significa que o x é maior ou igual a meio. Ó. Essa é a condição de existência dessa função. Ora, mas aqui x tende a 5, então está tranquilo. Ó. O x precisa ser maior que meio, não tem problema nenhum, porque aqui x tende a 5. Ó. Então, se você substituir o 5 direto lá, ó, então vai ficar raiz quadrada, é a função contínua, tá bom? 2 vezes 5, 10. 10 menos 1 dá 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Ó. Tá vendo? Ó? Não tem nenhum problema aí também. Mais um exemplo aí de função contínua, letra B. Tá? Limite de cosseno de x, cosseno de x, quando x tende a 0. O limite da função cosseno x quando x tende a 0. Tá? Aqui, claro, eu vou considerar que é 0 aqui, 0 graus, ou 0 radiano também, dentro da unidade de ar. Ó, x tende a 0, a função trigonométrica ela é função contínua, eu posso substituir direto. Substituir direto, isso aqui vai ficar cosseno de 0. Olha, claro, considerando cosseno de 0, se for 0 graus, cosseno de 0, ou 0 radiano, cosseno de 0 é 1. Tá? Quanto é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é igual a 1, e aí você tem o limite do cosseno de x, quando x tende a 0, é o cosseno de 0. E o cosseno de 0. Bom, eu espero que tenha conseguido fazer você lembrar lá das ideias aqui de limite e de algumas propriedades. Bom, agora seguindo o conteúdo, a gente quer ver se a gente está adiando um pouquinho o nosso conteúdo. Nós vamos falar agora de teorema do confronto. Teorema do confronto. Teorema do confronto. Teorema do confronto. Também ele é conhecido como teorema do sanduíche. Vou escrever sanduíche aqui. Sanduíche, tá? Bom, portuguesado aqui. Certo? Sanduíche aqui, portuguesado. Teorema do sanduíche. Desse jeito. A gente entenda mesmo. Tá? Esse teorema do confronto ou do sanduíche.
Vamos consideremos as funções, consideremos as funções f, g e h, vou considerar 3 funções aí, tá? Tais que, claro, suponha que essas 3 funções elas possuam um intervalo comum dentro do seu domínio. Ou então eu posso considerar que tem o mesmo domínio. Consideremos as funções f de h, 3 funções tais que elas satisfaçam a seguinte desigualdade. Vamos considerar que g de x é menor ou igual que o f de x, e por sua vez é menor ou igual que h de x, isso para x dentro, para todo x dentro de um intervalo comum. Intervalo i, tá? Esteja contido no domínio das 3. Tá? Então, intervalo i tal que i está contido nos domínios aqui. Tá? No domínio de f, g, tá? Está contido nos domínios, na interseção dos domínios. Eu não vou escrever isso, só falar para você. Em algum intervalo i está, obviamente, na interseção dos domínios. Bom, ponto aqui. Ponto seguida. Se o limite de g de x, quando x tende para um ponto P, claro, esse P está dentro do intervalo I, ou seja, extremidade de o limite de g de x, quando x tende a P, isso aqui é igual a L. Ó. Será que é um valor L? E o limite de h, ou seja, eu conheço o limite desta função e conheço o limite desta função. E o limite da função h de x, quando x tende a P, vamos supor que seja L também. Ó. Então, se o limite de g de x é L e o limite de h de x é L, então, necessariamente, necessariamente, o limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L. É por isso que é chamado o teorema do sanduíche, porque você calcula o limite das funções que estão nas extremidades. Tem uma desigualdade simultânea aqui. Ó. Então, calcula o limite de g da L, o limite de h da L. Então, necessariamente, o limite da função que está no meio também tem que ser L. Ah, muito bem, vamos fazer uma aplicação desse teorema. Vou chamar de um exercício. Só para a gente lembrar aqui. Até porque esse teorema, tem alguns exercícios que usam esse teorema do confronto, estão na nossa lista de exercícios, tá? Na nossa segunda atividade. Tá? Na segunda atividade, então, é importante falar sobre ele. Então, vamos fazer um exercício aqui. Continuar o exercício, tá? Continuar com o exercício. Tá? Bom, só continuando o exercício, continuação. Nós temos, então, o exercício 3, tá? Fizemos exercício 1 e 2, exercício 3. Então, vou pedir para você o seguinte, seja uma função f de RR, tá? uma função tal que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Bom, olha, eu estou dizendo aqui que essa função é limitada pela função quadrática, ali, x ao quadrado. Nós temos uma função f que é limitada, tá, por uma função quadrática, x ao quadrado. Ok? Calcule o limite dessa função f de x quando x tende para zero. Calcule o limite da função f quando x tende a zero. Aí você poderia perguntar para o professor como é que eu vou calcular o limite dessa função se eu não conheço a função, eu não tenho a definição da função. Ora, apesar de não ter a definição da função, você tem esta informação aqui. Ó. Você sabe que ela satisfaz esta propriedade. Ela é limitada por uma função quadrática. Tá?
não conheço a função, mas sei que ela é limitada por uma função quadrática. Na verdade, pessoal, o limite, o que ele demonstra para a gente, o que ele calcula para a gente, é o comportamento da função em torno de um ponto. É isso que ele quer. É como se fizesse a pergunta, qual é o comportamento da função em torno de tal ponto? Aqui, olha, qual é o comportamento de f em torno do zero? É isso que ele está falando. Ou seja, a função se aproxima de quem? Ela tende para onde? O que acontece com essa função em torno do zero? Em torno porque eu tenho que analisar tanto pela direita quanto pela esquerda do zero. Então, é em torno do zero. Muito bem. Bom, nesse caso, nós vamos usar uma propriedade fundamental do módulo. Só lembrando da função modular, lembrando aqui, vou colocar um lembrete aqui rapidinho, não era para estar fazendo isso, mas eu vou fazer um lembrete, já que é uma aula, um lembrete. Olha, se você tem, por exemplo, assim, ó, se você tem a reta real, também a reta real aqui, ó, bom? Então, aqui eu tenho zero, por exemplo, e, bom, quando eu pergunto para você, olha, suponho que eu tenho a mesma unidade, em centímetros, eu vou marcando aqui, uma unidade, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Bem, mais 5. Para a esquerda, suponho a mesma unidade, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ó. Menos 5 unidades. Então, quando eu pergunto para você qual é o módulo de 5, olha, módulo de mais 5, eu estou perguntando, na verdade, eu quero determinar qual é a distância do 5 para 0. Olha. Quantas unidades o 5 está afastado do 0? Qual é a distância? Na verdade, esse módulo ele determina uma métrica para a gente, tá? O módulo, ele acaba determinando, um módulo definido sobre os números reais, determina uma métrica. Ele pergunta qual é a distância do 5 para o 0. Olha, quantas unidades o 5 está do 0? Claro, 5 unidades. Né? Só lembrando que a distância ela não pode ser negativa, né, pessoal? A distância é positiva. Se eu perguntar qual é a distância ou qual é o módulo de menos 5 até o 0, olha, o módulo de menos 5, também continua 5, olha, são 5 unidades. Olha. Porque a distância não pode ser negativa. Então, está claro para a gente que o módulo é sempre positivo e ele determina uma métrica. Tá? Ele dá a métrica, ele dá a distância que um ponto ou que um número está afastado do zero da distância. Bem? Muito bem. Então, se eu digo para vocês, olha, pessoal, o módulo de x, se o módulo de x é menor que 5, olha, se o módulo de x é menor que 5, é porque o x, olha, é um número que está nesse intervalo aqui, olha. Tá? Se eu falo para você, olha, o módulo de x é menor que 5, o que eu estou querendo dizer é que o x está nesse intervalo aqui, olha. Ou ele é aqui, olha, está nesse intervalo, tá? Ou seja, ele está mais próximo do 0 que o 5, olha. Aí está aqui nesse intervalo. Ou está nesse aqui, ó. Então, o que significa módulo de x? Pessoal, isso aí é bem importante, essa propriedade. No estudo de limite, essa propriedade ela é fundamental. Na verdade, a partir desta propriedade de módulo é que eu consigo definir limite de maneira formal, usando o epsilon e delta. Então, quando você vê aquela definição de limite no livro, usando o epsilon e delta, saiba que aquela definição ela depende de você entender essa propriedade fundamental de módulo. Então, se o módulo de x é menor que 5, o que significa isso? Que o x significa que o x está aqui nesse intervalo, ele está mais próximo do zero do que o 5. Por quê? Porque o módulo, ele determina, ele define para a gente uma métrica, uma distância. Ficou claro isso aí, pessoal? Está determinando uma distância. Então, se está determinando uma distância, significa que o x está mais pertinho, está aqui. Ó. Ou ele pode estar para esse lado, ou seja, isto, módulo de x menor que 5, se somente se, o x está no intervalo entre menos 5 e 5. Ó. Essa aqui chama-se propriedade fundamental de módulo. Pessoal? Propriedade fundamental de módulo. De maneira geral, se eu tenho assim, olha, o módulo de x menor que o número A, o número positivo A, C e somente C, ó, C e somente C, o x está entre menos A e A. Propriedade fundamental de módulo. Okay? Propriedade importante no estudo de limites e para a formalização da definição. Porque até o momento você pode perceber que nós não falamos em formalização da definição. A gente começou o estudo de limite a partir das noções intuitivas, porque entendo que essas noções são suficientes para que a gente possa
é resolver, fazer os cálculos de limite e resolver problemas que envolvem limite. Mas nós precisamos entender uma propriedade como essa. E olha, essa propriedade que eu vou aplicar aqui. Olha. Se eu digo que a função é limitada pelo x ao quadrado, então eu posso aplicar essa propriedade. Olha como é que fica, então. Vamos lá, a resolução da questão. Então, veja. Resolução aí do exercício, tá? Resolução. Resolução, olha aí. Se o módulo de f de x é menor ou igual a x ao quadrado, então, por esta propriedade, tá? Propriedade fundamental de módulo, então, olha, significa que o f de x, olha, esse valor aqui, ele está entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. Está entre os dois. Tá? Está nesse intervalo aqui. Ó. Quem garante isso? Vou escrever aqui para a gente, tá? Propriedade fundamental de módulo. Propriedade fundamental de módulo. Okay? Muito bem, olha, agora esta propriedade se transformou nisso. Ali fica mais fácil da gente pensar o seguinte, olha, eu quero calcular o limite da função f. Mas eu não sei quem é f, mas eu posso calcular o limite em cima e embaixo agora. Olha. Bem, uma função ela é limitada, na verdade um conjunto é limitado quando ele tem um limite superior e um limite inferior, tá bom, pessoal? Limitado superiormente e é limitado inferiormente. Isso significa um conjunto limitado. Tá? Então, vamos calcular o limite por cima e por baixo, ou seja, mas como? O limite é por baixo aqui, menos x ao quadrado, quando x tem a zero. Olha. Essa função quadrática, eu posso colocar o zero direto. 0 ao quadrado é zero. E, então deu zero esse limite. E o limite de x ao quadrado, quando x tem a zero, mas se eu colocar o zero aqui também, aqui é uma função quadrática, tá? Eu posso colocar o zero de 0 ao quadrado é zero. Ora, como o limite superior a zero, que o limite da função que está por baixo também é zero, então, pelo teorema do confronto, pelo teorema do sanduíche, o teorema do confronto, o limite da função é a função que está aqui no meio, olha. O limite de f de x quando x tende a zero é zero. Então, eu pude calcular o limite sem conhecer a expressão algébrica que representa a função. Sem conhecer a função. Apenas uma propriedade da questão da limitação. O fato de conhecer a propriedade de limitação superior e inferior, pronto, já pude calcular o comportamento da função. Mais um exemplo. Espero que você tenha entendido direitinho. Bom, eu calculo o limite aqui, o limite em cima, e aí, claro, com isso você força essa função que se aproximar dos valores do limite daqui. Por cima e por baixo. Por isso esse teorema chama teorema do sanduíche. Tá? Confronto, você queira achar melhor. Mais um exemplo. Limite, novamente, B. Então, seja, considere f uma função de R para R, tal que a função f satisfaça as seguintes propriedades. Tá? Módulo de f de x menos 5, isso aqui é menor ou igual que 2 vezes módulo de x menos 3. Aí pede para você calcular qual é o limite dessa função quando x tem a 3. Calcule o limite de f de x quando x tende a 3. Aí isso que ele quer calcular, esse valor aqui. Bem, se você quer pensar um pouquinho, eu vou tomar um copo de água enquanto você pensa um pouco. Vamos lá.
E retornando, vamos lá. Como é que fazemos? Olha, necessariamente precisamos aplicar aqui aquela propriedade fundamental do módulo em solução. Vamos ver a resolução aqui. Resolução. Então, vamos aplicar aqui nessa desigualdade a propriedade fundamental de módulo para esta função. Tá? Ela é limitada por esta aqui. Então, você tem, pela propriedade fundamental de módulo, que é f de x menos 5. Isso aqui é maior ou igual do menos 2 vezes o módulo de x menos 3, por um lado, e por outro é menor 2 vezes o módulo de x menos 3. Então, por um lado é maior que essa aqui, tá? É limitada por baixo e é limitada por cima por essa. Ok? Mas eu quero calcular o limite só de f. Então, esse aqui você tem que somar com 5. Nós temos uma desigualdade simultânea. Eu quero eliminar esse 5 aqui de dentro. Então, você soma com 5 os 3 membros da desigualdade. Você vai somar com 5. E aí, quando eu somar com 5 aqui, você vai cancelar. Bem? Então, somando com 5 todo mundo, vai ficar menos 2, módulo de x menos 3, menor ou igual, o f de x. Desculpa, vou somar com 5, né? Então, somado com 5, vai ficar isso aqui, menos 5, vai ficar mais 5. Menor ou igual que o f de x. Aí, mais 5 menos 5 dá 0, olha, esse sumiu daqui, e aqui vai somar com 5. 2 vezes módulo de x menos 3, mais 5. Então, olha, você tem esta expressão aqui desse lado, e tem esta outra expressão do outro. Então, para calcular o limite de f, eu preciso calcular o limite dessas duas. E aplicar o teorema do sanduíche, ou o teorema do conforto. Vamos lá. Limite como o limite por baixo aqui, ó. O limite de menos 2 módulo x menos 3 mais 5, quando x tende a 3. Olha, se você, com o módulo da função contínua, eu posso pegar o 3 e substituir direto aqui no limite, bem? Para calcular o valor. Substituindo o 3 aqui, ó, 3 menos 3 dá 0. Então, esse termo aqui desaparece. Ó. Vai sobrar só 5. Aqui dá 5. E então aqui deu 5. Ó. Por um lado, deu 5. Se for calcular o limite por outro lado, limite de 2 vezes o módulo de x menos 3 mais 5, quando x tende a 3, ora, substituindo o 3 aqui, 3 menos 3 dá 0. Esse aqui desaparece. Ó. Vai sobrar só 5. Então, se você calculou o limite pela função que está por cima, o limite que está limitando superiormente, dá 5. Calculou por baixo, dá 5. Olha. Então, pelo teorema do confronto, o limite da função do meio tem que ser 5. Bom, assim, pelo teorema do confronto, o limite de f de x, quando x tende para 3, é também igual a 5. Esse é o resultado. Vamos ver se saiu no vídeo, pessoal. Não sei se saiu. Está cortando já. Conseguiu chegar no vídeo? Tá vendo? Acho que não saiu mais no vídeo. Então, por um lado deu 5, por outro lado dá 5. Agora está 5. Deixa eu colocar lá para cima. Corta. Como por um lado você calculou o limite, deu 5. E por outro, o limite de 2 vezes módulo de x menos 3 mais 5, quando x tende para 3, substituindo 3 aqui, ó, 3 menos 3 dá 0, desaparece aqui, ó. Vai para 5 também, ó. Então, calculando por um lado deu 5, calculando por outro deu 5, então, assim, pelo teorema do confronto, o limite da função que está no meio, de f de x, quando x tende a 3, também é assim. Beleza, pessoal? Ok?
Então, o teorema do confronto é um teorema assim, bastante útil, tá? Muito útil para a gente. Agora vamos falar um pouco, acho que dá tempo ainda. Esse vídeo, pessoal, eu estou gravando à noite, vocês podem perceber pela sombra que está fazendo aqui, né? Com uma iluminação aqui, e aí está fazendo uma sombra, mas, bom, por problema é a questão do tempo, né? Dificuldade de tempo, mas acredito que dá para fazer. Se está, o tempo está muito adiantado em relação ao horário, mas vamos continuar, ver se a gente consegue terminar esse assunto aí agora. Pelo menos aquilo que eu estou querendo me propor a fazer hoje. Eu quero falar agora de limite no infinito. Limite no infinito. Limite no infinito. Limite no infinito. Então, claro, para calcular limite no infinito, eu vou tomar como exemplo vou tomar dois exemplos, tá? Vou começar primeiro com exemplo. Suponha que eu peço para você calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Tá? E eu quero calcular também o limite de 1 sobre x, limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. X tende a mais infinito e x tende a menos infinito. Bom, já fizemos um comentário sobre essa questão do infinito. Tá? O x tende a mais infinito significa que você está tomando valores para x muito grandes. Você está tomando x ilimitado superiormente. Você está tomando x tão grande quanto você possa imaginar. Isso significa que x tende a infinito. X tende a infinito significa que você está tomando valores ilimitados para x. Ilimitados, claro, para a direita, né, pessoal? Pensa na reta real. Então, você está deslocando para direita. É isso. Então, x tem a mais infinita, é isso. Só para lembrar, já comentamos isso. Eu tenho a reta real, aqui eu tenho o zero, e aí significa que eu estou deslocando o x para a direita. Aqui, ó. Tá? Mas quando eu desloco para a direita, isso aqui vai crescendo. Tá? 1, por exemplo, 2, 3, 4, isso aqui tem um infinito, tá bom? Então, isso tende lá para o mais infinito. Só lembrando aqui, ó. Então, o que significa x tem infinito? Significa que eu estou aumentando os valores de x de forma indeterminada. Tá? Aliás, de forma ilimitada. Tá? Eu estou tomando x tão grande quanto eu posso imaginar. X tende a menos infinito é o contrário. Estou tomando x aqui caminhando no sentido contrário, no sentido negativo da reta. Estou andando no x aqui. Lembrando que o x aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu tomo o x aqui na reta e faço ele caminhar no sentido contrário da orientação da reta real. Estou olhando aqui para a reta dos números reais. Então, se eu faço x tender para o infinito, mais infinita, eu vou crescer os valores de x de maneira ilimitada. Da mesma forma para cá. Fazer x tender a menos infinito é isso. Você vem menos 2, menos 10, menos 1000, menos 1 milhão, aí você tende aqui para o menos infinito. Só lembrando que isso aqui não é um número, tá, pessoal? Tá? Esse mais infinito mesmo, são apenas símbolos, tá? Isso aqui é algo simbólico, é uma notação para indicar que você está tomando valores muito grandes para x, tá? Crescendo x para o mais infinito, e aqui está tomando valores indo para o menos infinito, está tomando valores menores, 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 também para o menos. Tá? Isso aí. Muito bem. Dito isso, então vamos ao cálculo. Claro, nós vamos fazer esse cálculo inicialmente de maneira intuitiva também, tá? A ideia é que a gente, a partir da noção intuitiva de limite, a gente possa avançar e aí, daqui a pouco, fazer a formalização, tá? Da definição de limite. Como assim? Olha, eu vou fazer uma tabelinha para a gente olhar de maneira intuitiva com relação aos valores. Pensa, você considera a função 1 sobre x, vamos fazer a tabela aqui. Ó. Pega a função y f de x, que é igual a 1 sobre x. A função que eu estou analisando é essa aqui. Ó. Claro que aqui o x é diferente de zero. Ó. X não pode ser zero.
Então, quando eu peço calcular o limite de 1 sobre x, x tende a mais infinito, eu estou perguntando para você qual é o comportamento dessa função quando x tende para o infinito, quando ele cresce muito. Tá? Quando o x cresce muito, qual o comportamento? Como é que ela se comporta? Lembrando que o x aqui, o limite serve para isso, para determinar o comportamento da função em torno de um ponto. Ou então, se você, claro, faz um crescimento muito grande no x, o que acontece com a função? Ou você decresce o x para menos infinito, o que acontece? Qual o comportamento da função? Então, para isso, vamos fazer uma tabela para que a gente possa observar melhor isso aqui. Uma tabela aqui, ó. Acho que talvez assim a gente consiga observar melhor. Aqui nessa primeira fila, nessa primeira linha, eu vou colocar valores para x. E aqui eu vou colocar os valores de y, ou seja, as imagens que eu consigo quando eu substituo os valores lá. Então, por exemplo, se eu faço x igual a 1, ó, substituo aqui, ó, só posso tomar valores diferentes de zero, tá bem? Vou fazer x igual a 1, vou fazer x igual a 2, vou fazer x igual a 4, bem? Vou fazer x igual a 10, x igual a 100. Vou crescer aqui, estou crescendo o valor de x igual a 1000. Olha, então, se x for igual a 1, 1 sobre 1 é 1. Olha. Se x for igual a 2, 1 sobre 2 é meio. Tá? Meio significa meio, tá? Meio é 0,5. Meio. Se x for igual a 4, substitui, dá 1 quarto. Olha. Quarto. Se x for igual a 10, dá 1 décimo. 1 décimo é 0,1. Tá? Se x for igual a 100, dá 1 centésimo. 0,01. Se x for igual a 1000, se colocar o x muito grande já, vai dar 1 décimo. Olha, observe que o x está ficando muito pequeno. Olha. Então, observa que aqui o x ele tende a mais infinito, significa olha, que você vai tomar um x muito grande. Eu, quando tomei x igual a 1000, olha, a ideia é essa, é você crescer o valor de x. Ora, mas fazendo x igual a 1000, olha o valor de y quanto dá. A função está 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é 1 milésimo, é pequeno. Se eu colocar 1 milhão aqui, olha, aí fica muito pequeno, tá? Fica 1 milionésimo, muito pequeno. Bom, então eu observo assim, aqui é o seguinte, quando o x cresce para o infinito, vamos ver se isso aí está saindo no vídeo, não sei se está cortado já. Quando o x cresce para o infinito, a função ela vai para o zero, se aproxima do zero. Tá? Se aproxima do zero. Isso acontece tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito também. Ó. Porque se eu tomar, da mesma forma, se eu tomar aqui novamente a tabela, e aí eu tomo aqui valores de x, valores de y. O que a gente está fazendo é a noção intuitiva. Tá? Vou tomar x igual a 1, aliás, menos 1, tá? Menos 2, menos 4, tá? Da mesma maneira aqui, menos 10, menos 100, menos 1000. São valores que eu estou tomando para x. Muito bem. Se eu tomar x igual a menos 1 na expressão, 1 sobre menos 1 dá menos 1. X igual a menos 2 vai dar menos meio. X igual a menos 4, substituindo aqui, ó, dá menos 1 quarto. Ficando menor, hein? X igual a menos 10, substituindo lá, dá menos 1 décimo. Está pequeno, só que é negativo, tá bem, pessoal? Está pequeno. Colocando menos 100, dá menos 1 centésimo. Colocando menos 1000, dá menos 1 milésimo. Então, observe o seguinte, quando x tende para o menos infinito, tá? O valor de y aqui, a função tende para zero. Da mesma maneira, olha, pessoal. Tá? Então, nós estamos aplicando aqui uma noção intuitiva do que está ocorrendo se você aplicar valores, se você tomar uma tabela e fazer as aproximações que queremos fazer de fato. Bom, daqui dessa ideia, noção intuitiva, nós podemos assegurar para você que toda vez que tiveres o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, você quer zero, tá? Tranquilamente, isso aqui pode ser, nós podemos demonstrar isso. Você tem que fazer uma demonstração matemática, mas essa noção intuitiva deixa claro para a gente. 1 sobre x, x tende a mais infinito, você fica zero.
E o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, também dá zero. Ok, galera? Então você vê, ó, tá tranquilo, né? E se você aumenta muito o denominador, ó, a tendência é a fração diminuir. É tranquilo isso aí. À medida que você aumenta o denominador de uma fração, a tendência é que ela diminua. Ora, mas com isso já nós conseguimos resolver algumas questões envolvendo aí. Deixa eu ver se eu tenho uma pesquisa aqui. Sim, vamos lá. Eu suponho que queira calcular, continuando o exercício, né? Estamos no exercício 4. Exercício 4. Isso é o que está querendo mostrar fraqueza. Vamos lá. Exercício. Então, continuação. Continuação do exercício. Então, no exercício 4. Ok, suponho que eu quero calcular, então, eu peço para você, calcule os pontos, letra A, o limite de x mais 5 sobre 2x menos 3. 2x menos 4. Quando x tende ao infinito. X tende a mais. Muito bem. Se você fizer o x tendendo ao infinito direto aqui, ó, se você colocar o x infinito, tá? Se você somar o infinito aqui com qualquer constante, pessoal, a soma do infinito com qualquer constante, isso não vai interferir. O que é infinito é algo muito grande. Então, somando uma constante, a constante é tão pequena perto do infinito que ela praticamente desaparece. Tá? Ela fica algo assim que ela não interfere no infinito. Porque quando a gente fala x é infinito, aqui eu peguei até 1000, mas é só como exemplo. Você poderia pegar quantos trilhões você quisesse para x. Você pode aumentar o valor de x indefinidamente. De maneira que você pega, sei lá, uns trilhões aí, soma com 2, com 3, com constantes, isso aí não vai interferir no infinito. Então, a soma do infinito com constantes não interfere. Ou seja, se eu pudesse olhar o infinito como um número, tá? Um número muito grande, e eu fosse fazer operações algébricas com ele, então, quando eu pego o infinito e somo com qualquer constante, continua sendo infinito. Assim como quando eu subtraio de uma constante, continua sendo infinito. Então, aqui nós temos uma expressão do tipo infinito mais 5 dá infinito. Tá? 2 vezes infinito, se eu pegar algum infinito e multiplicar por uma constante, continua sendo infinito. Tá? Já é infinito, multiplicado por constante, continua infinito. Menos uma constante, continua infinito. Infinito sobre infinito. Ora, infinito sobre infinito também é uma expressão indeterminada, tá? É uma indeterminação. É uma indeterminação, tá? Uma expressão indeterminada. Tá? O que significa isso? Que você tem infinitas possibilidades para infinito sobre infinito. Bem? Bom, como é que a gente levanta, então, uma indeterminação como essa? Ora, da mesma forma, como nós já comentamos com você. Você tenta fatorar, parte para fatorar a expressão, e a partir do momento que você consiga uma expressão a menos de alguma condição, você pode, então, calcular o limite. Ó, estou vendo que apagou, então, o vídeo sofreu um corte, tá? Eu vou parar então por enquanto, e aí a gente retoma isso no próximo vídeo, tá? Obrigado aí, tá, galera? Desculpa aí, realmente está fazendo a coisa bem improvisada aqui com o celular, e aí houve um corte, tá? Obrigado aí.